Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a 19ª aula do 6º ano e o tema da nossa aula é Povoamento da América, Aztecas. Para isso, nós temos alguns objetivos a serem atingidos. Então, são eles: identificar aspectos acerca da localização, organização política, sociedade, economia e religião dos aztecas, mencionar sobre o sistema tributário dos aztecas com a utilização do cacau como moeda, explicar as chinampas e sua relação com a produção agrícola, relacionar os sacrifícios humanos com a produção agrícola e relacionar os estudos astronômicos com os calendários aztecas. Antes de mais nada, como vocês já sabem, pegue o seu material, seja o livro didático, seu companheiro de estudos neste momento, o caderno para fazer as anotações importantes do assunto de hoje e também dúvidas, se porventura elas aparecerem, lápis, caneta e borracha. Agora sim, com o material ali separadinho do seu lado, vamos iniciar a aula de hoje. Então, os aztecas têm a sua formação no início do século XIV. Século XIV, iniciando ali por 1301, lembram dos nossos cálculos? Onde eles se formam? Nas terras próximas do Lago Salgado de Texcoco, no Vale do México. Eles eram organizados em cidades-estados, ou seja, essas cidades elas tinham sua independência entre si, elas não eram tão relacionadas como no caso do Império, mas eles eram organizados em confederações. Cidades, 3 ali, elas se reuniam para discutir ações a serem feitas na região. O poder supremo era do imperador. Por quê? Porque vai chegar um momento dentro da estrutura política azteca que eles vão começar a invadir novos territórios e cada território invadido passa a pertencer ao Império Azteca. Sobre a sociedade e economia. Eles também eram uma sociedade estamental, ou seja, dividida em estamentos, em que um nobre passar para uma classe inferior ali como um camponês era muito difícil, tá? E ela tinha caráter tanto militar quanto religioso. Quem estava no topo da pirâmide social? O imperador. Aí, abaixo do imperador, tinham os aristocratas, a aristocracia. Quem que fazia parte? Militares, sacerdotes e também altos funcionários públicos. Então, abaixo do imperador, esse grupo, essa aristocracia, por que aristocracia? Porque são poucos, mas que têm o poder em mãos. Na base da pirâmide social, quem realmente, digamos assim, fazia funcionar a economia dentro da sociedade azteca eram os artesãos, os comerciantes, os camponeses e os escravos. Lembrando, escravidão por meio de dívidas ou de guerra. A principal atividade econômica era a agricultura, seguida do artesanato e também do comércio. O que eles produziam? Principalmente milho, feijão, abóbora, tomate e também o cacau. Lembre-se do cacau, bastante importante, até a bebida, é a bebida dos deuses, bebida sagrada, e sementes muito valiosas, utilizada até como moeda. Nos mercados era possível obter machados, vasilhas, mantas e roupas. Ali é um trabalho mais do artesão que vai produzir essas mercadorias à mão, com o uso das mãos, né? E aqui o Zezinho já quis lembrar de novo. Então, como não tinha dinheiro na época, as sementes de cacau eram utilizadas como referência de valor. A semente era considerada, inclusive, símbolo de riqueza e poder. O chocolate era sagrado, era a bebida dos deuses. E é importante destacar que os aztecas, eles tinham um sistema tributário, ou seja, de cobrança de impostos, e também um sistema jurídico.
ou seja, para condenar, julgar as pessoas que não cumpriram com as regras definidas para aquele império. Outra informação muito interessante da parte ali agrícola. Eles construíam os chinampas, ou aliás, as chinampas, que eram espécies assim de ilhas artificiais para cultivar o alimento com o propósito de suprir a necessidade de todos. Então essas ilhas eram construídas por eles, olha, percebam ali, e lá eles produziam o alimento necessário para todos os componentes ali das cidades do Império Azteca. Eles dominavam a escrita tanto pictórica, com desenhos de objetos e figuras, mas também a hieróglifa, que a gente vai perceber depois entre os egípcios, baseada em símbolos e sons. Aqui é um dos alfabetos astecas. Quanto à religião, eles eram politeístas. Isso quer dizer que eles acreditavam em vários deuses. Vários teístas de tel, que é Deus. Outra situação, informação muito importante. Eles realizavam sacrifícios humanos. Como é que aconteciam? Eles pegavam, retiravam o coração da vítima ainda acordada, e eles acreditavam que ao oferecer esse coração ao sol, eles consequentemente teriam bons resultados dentro da agricultura. Então haveria um funcionamento melhor do sol por meio desse sacrifício humano, derrubar o sangue de uma pessoa em homenagem ao Deus Sol. Isso era feito geralmente em cima de uma grande pirâmide, todos iam observar, e a participação ali muito forte dos sacerdotes. Sobre a astronomia, então também era uma das obrigações dos sacerdotes esse estudo. Por meio desses estudos, eles desenvolveram calendários, um deles para o cotidiano e outro religioso, assim como para os maias. O primeiro era utilizado ali no cotidiano, tinha 18 meses de 20 dias, mais 5 dias adicionais, que eram considerados agourentos, o que totalizava 365 dias, assim como o nosso, mas numa estrutura diferenciada. O segundo, que era religioso, então ele tinha 13 meses de 20 dias, totalizando 260 dias. A combinação entre esses dois calendários gerava uma data específica num tempo de 52 anos. A cada 52 anos eles combinavam ali. E ao final desse período, que era considerado de azar, o seu reinício ele era celebrado. Passava esse tempo que combinava os dois calendários, era um período que para eles era péssimo. Depois que terminava, celebração, festa, porque acabou o tempo de azar. Na próxima aula, ficou com gostinho de quero mais, né? Mas na próxima aula nós iremos estudar sobre outro povo originário da América, os Incas. Os Incas também vão ter características políticas, econômicas, sociais, parecidas com dos astecas e maias. Terão esse conhecimento ali voltado para a astronomia, serão politeístas, entre outras situações. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui nessa parte da religião. Essa questão dos sacrifícios humanos é algo para a gente até repensar, porque percebam, para nós, a vida acima de tudo. A questão dos cristãos, né? Deus dá a vida, Deus tira. E ali eles se acham na responsabilidade de tirar a vida para oferecer a Deus, como sendo algo correto e necessário para desenvolver a agricultura. Ai, professora, mas isso está errado, isso não pode acontecer. É uma visão diferente da nossa. Nós vamos estudando ao longo do tempo, vocês estão agora no 6º ano, falando só sobre esses povos pré-colombianos.
Mas vocês vão entender ao longo da história que outras pessoas vão ter outros costumes relacionados à vida e à morte, ainda fundamentado na questão religiosa. Mas eu acho que eu já falei demais, vamos voltar lá. Então, importante ter em mãos todas as suas escritas ali, as suas anotações, para então realizar as atividades. E lembrem-se, o objetivo da atividade é ver, é avaliar o que você aprendeu dessa aula. É até uma forma de você se autoavaliar e é um processo de fixar o conteúdo estudado, ok? Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!